Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar a correção da atividade 2, Potência em Valores Astronômicos, do livro Currículo em Ação, 8º ano, Situação de Aprendizagem 1, página 134, e também a correção das atividades 1, 2, 3, 4 e 5 do livro Aprender Sempre, 8º ano, sequência de atividade 3, aulas 1 e 2, Potenciação e Notação Científica, páginas 87, 88 e 89. Situação de Aprendizagem 1, atividade 2, Potência em Valores Astronômicos, atividade 2.1. Essa é uma pergunta desafiadora que, além de permitir a retomada da discussão sobre o cálculo de potências a partir do seu significado, também possibilita a compreensão de que contar o número de algarismos necessários para a escrita de uma potência de base 10, que é muito simples, bastando, para isso, olhar para o expoente da potência. Isso ocorre porque nosso sistema de numeração é de base 10, ou seja, decimal, que já foi discutido em detalhes nas atividades sobre o sistema de numeração proposta no 6º ano. Diversas áreas da ciência que trabalham rotineiramente com números muito grandes ou muito pequenos utilizam amplamente a linguagem das potências na representação desses números. Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente igual a 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Qual seria o valor dessa velocidade em metros por segundo? Escreva na forma de potência. Então, para estar respondendo isso daqui, eu tenho que transformar quilômetros em metros. Então, eu tenho que, se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, eu posso falar também que esse 1000 metros é igual a 10 elevado a 3 metros. Então, agora, eu só preciso fazer a seguinte conta. Pegar a velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, e multiplicar isso por 10 elevado a 3 metros. Fazendo isso, eu terei a resposta em metros por segundo. Resolvendo isso, eu copio o meu 3 aqui. Como eu tenho multiplicação de bases iguais, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3, eu posso somar esses expoentes. Então, eu fico com vezes o 10 elevado a 5 mais 3. Isso aqui será igual a 3 vezes o 10, 5 mais 3, 8, elevado a 8 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade da luz em metros por segundo. Então, eu preciso responder a essa pergunta aqui. O valor da velocidade da luz em metros por segundo é de 3 vezes 10 elevado a 8. Atividade 2.2. Considerando os números 2 elevado a 10, 10 elevado ao cubo e 10 elevado a 7, qual deles é escrito com maior número de dígitos? 2 elevado a 10 é igual a 1024. 10 elevado a 3 é igual a 1000. E 10 elevado a 7 é igual, coloco o número 1 aqui, e o número do meu expoente é o número de zeros que eu irei colocar aqui na frente desse 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Ou seja, 10 elevado a 7 é igual a 10 milhões. Então, a potência com maior número de dígitos é 10 elevado a 7. A potência com o maior número de dígitos é 10 elevado a 7. Atividade 2.3. Jonas e Osmar decidiram realizar uma viagem e visitar a cidade de Olímpia, que fica no interior de São Paulo, a cerca de 2 elevado a 7 vezes 5 elevado a 5 metros de distância da capital paulista. A viagem durou cerca de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado minutos. Depois de passarem alguns dias na cidade, resolveram percorrer cerca de 2 elevado a 6 vezes 5 ao quadrado metros até a cidade de Birigui, levando cerca de 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado minutos. Com as informações do problema, resolva as potências e represente os resultados em quilômetros e horas, utilizando notação científica para as distâncias. Então, primeiro eu tenho a distância de São Paulo a Olímpia, que foi dado por 2 elevado a 7 vezes 5
elevado a 5. 2 elevado a 7 é a mesma coisa que 128, vezes 5 elevado a 5 é a mesma coisa que 3.125. 128 vezes 3.125 é igual a 400.000 metros de distância. Transformando 400.000 metros em quilômetros, nós temos 400 quilômetros. E transformando 400 quilômetros em notação científica, nós temos 4 vezes o 10 elevado ao quadrado quilômetros. Uma vez que eu imagino que eu tenho uma vírgula do lado de fora desse número, eu andarei 2 casas até ela ficar aqui do lado do 4. Multiplico por 10 e elevo ao quadrado. O tempo da viagem até Olímpia foi dado por 2 elevado ao quadrado vezes o 3 vezes 5 ao quadrado. Resolvendo isso, eu tenho que 2 ao quadrado é igual a 4 vezes o 3 vezes 5 ao quadrado é igual a 25. 4 vezes o 3, 12. 12 vezes o 25 é igual a 300. No caso, são 300 minutos. Porém, o problema pede para transformar o tempo em horas. Então, eu tenho que transformar 300 minutos em horas. Para isso, eu preciso dividir esses 300 minutos por 60 minutos, que equivale a 1 hora. Simplifico esse zero com esse zero, eu tenho 30 dividido por 6, que é igual a 5 horas. Distância de Olímpia a Birigui. Ele foi dado aqui por essa expressão. Porém, houve um erro de digitação aqui. Não é elevado ao quadrado, e sim elevado a 5. Então, eu tenho 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 5. 2 elevado a 6 é igual a 64, vezes 3 elevado a 5 é igual a 3.125. 64 vezes 3.125 é igual a 200.000 metros. Transformando isso daqui em quilômetros, nós temos 200 quilômetros. E transformando esses 200 quilômetros em notação científica, nós temos como base 2 vezes o 10. Imagino que eu tenho uma vírgula que fica do lado de fora e ela irá andar 2 casas até parar aqui. Então, esse meu 10 ele será elevado a 2. Então, a notação científica, que fica como resposta a 200 quilômetros, é 2 vezes 10 ao quadrado quilômetros, que representa a distância da cidade de Olímpia a Birigui. Agora, eu tenho o tempo da viagem de Olímpia até Birigui, que foi dado por essa expressão. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes o 3, 6. 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25 é igual a 150. Esse 150 representa minutos, porém preciso transformar isso em horas. Então, faço 150 dividido por 60 minutos, que equivale a 1 hora. Simplifico esses dois zeros, eu tenho 15 dividido por 6, que é igual a 2,5 horas. Esse 2,5 horas representa 2 horas e 30 minutos, ou seja, 2 horas e meia de viagem. Terminada a correção da atividade 2, iremos realizar a correção da sequência de atividades 3, aulas 1 e 2, potenciação e notação científica. Atividade 1. Calcule o valor das seguintes potências. A. 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes o 5 vezes o 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes o 5, 125. B. 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes o 7, que é igual a 49. C. 4 elevado a 4. 4 elevado a 4 é a mesma coisa que 4 vezes o 4 vezes o 4 vezes o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes o 4, 256. D. 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é a mesma coisa que 2 vezes o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. E 0 elevado a 8. Isso é igual a 0. Acabou que por um erro de digitação, repetiu 2 vezes a mesma linha. A mesma coisa aqui do outro lado. F, menos 6 elevado ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Sinal negativo, expoente ímpar, resultado negativo. Então, o resultado da F é menos 216. G, 0,5 elevado ao cubo. Isso é igual a 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. 0,5 vezes 0,5
é igual a 0,25. 0,25 vezes 0,5 é igual a 0,125. H, menos 2 elevado a 5. Eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, meu resultado será negativo. Multiplicando agora a sequência de 2, eu tenho 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. 16 vezes o 2, 32. Resultado final, menos 32. E 1 elevado a 9. 1 elevado a 9, o resultado é 1. J, menos 9 ao quadrado. Menos 9 ao quadrado é a mesma coisa que menos 9 vezes menos 9. 9 vezes 9, 81. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Não preciso colocar o sinal de positivo. Posso deixar ele sem. Então, 81 fica sendo a resposta da J. K, 12 elevado a 1 é a mesma coisa que 12. Todo número elevado a 1, como nós vimos anteriormente nas explicações, é o próprio número. Por isso que ele fica sendo o 12 aqui nessa K. L, 15 ao quadrado é a mesma coisa que 15 vezes o 15. 15 vezes 15 é igual a 225. M, 389 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a resposta da M é 1. Como vimos, quando estávamos resolvendo a E, acabou por um erro de digitação duplicando esses dois exercícios. Então, vamos dar sequência à nossa correção. N, 5 oitavos elevado a 4. Isso aqui vai ser igual a 5 oitavos vezes 5 oitavos vezes 5 oitavos vezes 5 oitavos. Multiplico 5 vezes o 5, 25. 25 vezes o 5, 125. 125 vezes o 5, 625. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 512 vezes 8, 4096. Ó, menos 2 terços elevado ao cubo. Eu tenho então menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes o 3, 27. Resultado final, menos 8/27avos. P, menos 0,1 elevado ao quadrado. Isso aqui será igual a menos 0,1 vezes menos 0,1. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Não preciso colocar o sinal, então deixo em branco. 0,1 vezes 0,1 é igual a 0,01. 2. Leia a situação a seguir. Paula possui em seu quarto um armário com 6 portas, cada uma das portas possui 6 divisórias e cada uma dessas divisórias ela colocou 6 peças de roupa. Agora responda. A. Quantas peças de roupa Paula colocou ao todo? Se a Paula tem um armário com 6 portas, que possui 6 divisórias, e em cada uma dessas divisórias ela colocou 6 peças de roupa, nós temos uma potência de 6 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a 6 vezes o 6 vezes o 6. Que é igual a 216. Então, a resposta fica sendo: Paula colocou 216 peças de roupa. B. Explique com detalhes como você chegou ao resultado. Utilizamos a potência de 6 elevado ao cubo, uma vez que esse armário tinha 6 portas, 6 divisórias, e em cada divisória foi colocado 6 peças de roupa. C. Represente em forma de potência a solução da situação proposta. É muito parecido como foi feito aqui na A. A diferença é que nós não vamos colocar essa resposta por escrito. Então, nós temos 6 elevado ao cubo, que é igual a 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 3. Calcule o valor das potências de base 10 a seguir. A. 10 elevado a 5. Como vimos nas explicações, eu posso simplesmente colocar o número 1 e o número 5, o meu expoente em qualquer situação, será igual ao número de zeros que eu colocarei na frente desse 1. Então, se eu tenho 10 elevado a 5, significa que depois desse 1, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros, obtendo o valor de 100 mil. B. 10 elevado a 4. Coloco 1 e acrescento 4 zeros. Depois, obtenho o valor de 10 mil. C. 10 elevado ao cubo. Coloco 1 aqui e vejo meu expoente, que no caso aqui é 3. Acrescento 3 zeros no final. Resposta final, 1000. D. 10 elevado ao quadrado. Acrescento o número 1 e como aqui está elevado a 2, acrescento 2 zeros. Resultado final, 100. E. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, eu vou colocar o número 1 e o meu expoente, como é 1, coloco apenas um zero aqui. Resultado final, 10. F.
Eu tenho 10 elevado a 0. Então, eu coloco o número 1 aqui e vejo. Eu tenho 0 elevando o 10. Então, eu não coloco nenhum 0 aqui na frente desse 1. Também posso levar em consideração a regrinha de que todo número elevado a 0 é o próprio 1. G. 10 elevado a menos 1. Se quando meu expoente era positivo, eu colocava os zeros na frente do 1, agora que o meu expoente é negativo, esses zeros irão ser colocados na frente do 1. Então, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. Se eu tenho menos 1, acrescento apenas um zero antes do 1. H. 10 elevado a menos 2. Se eu tenho menos 2, eu coloco 0, 0 e 1. Não posso esquecer que sempre depois do primeiro zero, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, a resposta para H fica sendo 0,01. E 10 elevado a menos 3. Está elevado a menos 3 significa que eu tenho 1, 2, 3 zeros antes do meu 1. Coloco uma vírgula sempre depois do primeiro zero. Resposta final, 0,001 ou 1 milésimo. J. 10 elevado a menos 4. Se é menos 4, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros antes do 1. Coloco a vírgula depois do primeiro zero. Resposta final, eu tenho 0,0001 ou 1/10 de milésimo. 4. Represente os valores a seguir em notação científica. A. 115,26. Para transformar qualquer número em notação científica, primeiramente eu copio esse número sem a vírgula. Então eu tenho 1, 5, 2, 6. Feito a cópia, multiplico isso por 10. Essa é a base para qualquer notação científica. Agora eu vou definir qual o lugar que essa vírgula irá ficar. A vírgula, ela sempre irá vir depois desse primeiro número. Não importa se aqui tiver 9, tiver 8, 7, qualquer número que esteja aqui. É esse número, vírgula, o restante do outro número. Se essa vírgula veio parar aqui, olha agora o número original. A vírgula estava entre o 5 e o 2. Essa vírgula andou 1, 2 casas e veio parar aqui. Isso significa que o expoente desse 2 será 2, ou seja, o número de casas que ele andou aqui. Nesse caso, essa vírgula andou da direita para a esquerda. Toda vez que anda da direita para a esquerda, o resultado do meu expoente será positivo. Eu não preciso colocar o sinal positivo aqui. Eu posso deixar ele sem. Então, o resultado final da A é 1,1526 vezes 10 ao quadrado. Isso é uma notação científica. B, 0,35. Copio o número sem a vírgula, multiplico por 10. E agora essa vírgula, ela irá andar desse ponto para esse, ficando 3,5 vezes 10. Porém, essa vírgula, ela andou agora da esquerda para a direita. Quando ela anda nesse sentido, o sinal do meu expoente, ele será negativo. Se a vírgula andou apenas uma casa, isso significa que esse 10 será elevado a menos 1. Vou usar esse sistema em todos esses números que estão aqui à frente. Então, vamos transformar. C, 2000,73. Eu tenho, então, 2073 vezes 10. Essa vírgula, ela vem aqui, depois do 2. Ela irá andar 1, 2, 3 casas. Se ela andou da direita para a esquerda, meu número é positivo. Resultado final, 2,00073 vezes 10 ao cubo. D, 50.000. Nesse caso, eu não tenho nenhuma vírgula aqui nesse número. Então, eu imagino que a vírgula esteja do lado de fora. E essa vírgula, ela irá andar até esse 5 aqui. Então, ela anda 1, 2, 3, 4 casas no final. Então, para transformar isso em notação científica, eu posso falar que é 5 vezes o 10 elevado a 4, uma vez que a vírgula anda da direita para a esquerda. E, 0,00048. Copio o 4 e o 8 vezes o 10. A vírgula irá parar entre o 4 e o 8. Então, se a vírgula parou nesse ponto, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Coloco 4 aqui em cima do 10. Porém, a vírgula andou da esquerda para a direita. Então, o sinal do expoente tem que ser negativo. Resultado final, 4,8 vezes 10 elevado a menos 4. F, 77,77. Vamos resolver direto essa. Isso aqui será igual a 7,777 vezes o 10. Se a vírgula andou uma casa até aqui, ela andou da direita para a esquerda. Então, esse 10 é elevado a menos 1. G, 301. Isso aqui será igual a 3,01 vezes o 10. Quando eu não tenho vírgula no número, ela fica do lado de fora. Ela andou 2 casas da direita para a esquerda. Então, o expoente no 10 será menos 2.
H, 0,1394. Isso aqui será igual a 1,394 vezes o 10. A vírgula andou da esquerda para a direita uma casa. Então, isso daqui é elevado a 1. E 900 milhões. Mais uma vez, imagino que a vírgula está do lado de fora e ela vem parar exatamente aqui do lado do 9. Isso será igual, então, a 9 vezes o 10. E agora eu vou ver quantas casas essa vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, esse 10 tem que ser elevado a 8. Como a vírgula andou da direita para a esquerda, o meu expoente é positivo. Fazendo uma correção aqui na H, a vírgula andou uma casa da esquerda para a direita. Então, aqui é negativo. J, 0,000000003. Então, eu sei que isso daqui ficará como 3 vezes o 10. E agora eu vou contar o número de casas que essa vírgula andará da esquerda para a direita. Isso daqui significa que o meu expoente será negativo. Para evitar o problema de esquecer o sinal, já coloco ele em cima do meu 10, no expoente. E conto o número de casas agora que essa vírgula andará. Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então, o resultado final da J, 3 vezes 10 elevado a menos 11. 5. O volume de uma gota de água é aproximadamente 0,05 ml. Esse valor é equivalente a, e tem as alternativas aqui. Eu tenho que transformar esse 0,05 em notação científica. Para fazer isso, eu coloco 5 vezes o 10. A vírgula, ela irá andar 1, 2 casas, porque ela irá parar do lado de fora desse 5. Ela andou da minha esquerda para a direita. Isso significa que o expoente desse 10 será negativo. Andou 2 casas, então é elevado a menos 2. Então eu cheguei numa notação científica de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Quais dessas opções que se adequa melhor a esse resultado aqui? No caso, a C, 5,0 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a alternativa C é a correta dessas 5. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção de exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!